Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e estou com vocês neste vídeo para conversarmos sobre as leituras que eu concluí recentemente. Vou começar tirando logo o elefante branco da sala, chamado It a Coisa. Vocês que acompanham o Livro na Veia há alguns anos, em janeiro vamos completar 3 anos aqui no YouTube, e desde que eu comecei esse canal eu tenho dito que eu não era um fã do King, porque eu só tinha lido 2 livros dele. Já tinha visto vários filmes, mas os livros eu não tinha lido tantos. Só It, a Coisa e O Iluminado. Quando eu criei o canal e comecei a comprar novos livros, aí sim eu comecei a colocar as obras do King na minha lista de compras. Fui adquirindo vários livros dele e anunciei 1 milhão de vezes aqui nesse canal que eu leria toda a obra do King. E aí, eu não tinha um exemplar físico do It, a Coisa. A primeira vez que eu li o livro foi em um e-book. Leitura essa que aconteceu na época em que os novos filmes foram lançados, no meio ali entre o lançamento do primeiro e do segundo filme. Eu li o livro porque eu queria muito saber o que viria à frente na história, não queria aguardar 2 anos para saber no filme como que o livro seria concluído, como que aquela luta contra o Pennywise iria acabar. Então eu li o livro e amei a leitura, porque eu estava num... Hoje em dia usa-se a palavra hiperfoco, né? Eu estava naquela ânsia, naquele desejo por essa história. Eu havia gostado demais do filme e queria muito expandir o meu conhecimento dentro daquele universo. Eu queria muito conhecer mais a respeito. Porque eu sabia que no livro haveria muitas cenas, muitos detalhes. E claro, toda a parte 2, né? Que não foi contada no primeiro filme, estaria no livro. Então eu fiz questão de ler o livro para saber tudo o que eu não estava sabendo. E essa primeira leitura de It a Coisa foi uma leitura muito prazerosa, uma leitura, apesar de ser uma leitura bem extensa, uma leitura que eu não vi passar. Até porque naquela época eu não tinha várias opções de livros para ler. Então eu realmente mergulhei nesse livro. Eu fiquei para mais de 10, 15 dias lendo ele sem parar. Todo o tempo livre que eu tinha, eu estava com a cara enfiada no e-book de It a Coisa. E uma das coisas que eu sempre quis foi ter o exemplar físico. E aí, nesse ano, eu não lembro em que época, se foi no início, se foi no meio, eu comprei o exemplar físico. Eu encontrei por um preço mais acessível lá na Amazon. Estava com a intenção de lê-lo durante o mês de outubro, antes da estreia da série. Eu pensei assim, se eu pegar para ler. Eu comecei acho que no finalzinho de setembro. E tiver ali uma rotina de leitura razoável, tiver ali pelo menos umas 30, 40 páginas por dia, talvez eu consiga terminar o livro até o dia 26. Terminar mesmo eu não iria. Eu teria chegado ali na página 900, mais ou menos, até o dia 26. Mas, num canal literário, não dá pra ficar um mês inteiro falando de um único livro. Não é um canal exclusivo de livros do King. Então eu não poderia me dar ao luxo de passar um mês só falando de It a Coisa. Então assim, eu reli a história e eu já sabia, quando cheguei ali mais ou menos na metade de outubro, que eu não ia avançar demais na leitura, tendo outras leituras simultâneas. Mas essas outras leituras simultâneas eram necessárias, porque o canal tem que ter seu conteúdo ali frequente, pelo menos ali 2 resenhas ou 2 vídeos toda semana. E essa nova experiência de leitura de It a Coisa, que foi completamente diferente da primeira experiência, da primeira vez que eu li essa história, não bateu, não deu muito certo. Por quê? Tem a questão de que eu estou relendo um livro com mais de 1000 páginas, livro esse que eu já li e cuja história eu ainda me lembro de a maior parte das cenas. Não é um livro assim que já sumiu da minha memória. Tem essa questão do tamanho do livro e de que eu ainda tenho muitas recordações da minha primeira leitura. Até pelo fato de que eu vi o filme várias vezes, vi também vários conteúdos falando sobre It a Coisa, os vídeos, por exemplo, do Felipe Barbosa, do canal... Eu esqueci o nome do canal, não sei se o nome do canal dele é o nome dele, Felipe Barbosa. Mas ele faz muitos conteúdos explicativos, né? Conteúdos didáticos mesmo, sobre as histórias do King. E tem uma série de vídeos falando sobre It a Coisa. E eu já assisti todos eles. Então, assim, a história, ela... Por mais que eu não tenha feito nenhuma releitura de 2019 pra cá, a história ainda tá muito viva na minha mente. Eu não apaguei da minha memória os acontecimentos mais marcantes de It a Coisa. E nesse meio tempo, além
da releitura, eu também fiz outras leituras. Leituras essas que exigiram, né, um certo esforço, algumas delas foram um pouquinho mais desgastantes, um pouquinho maçantes, outras foram mais interessantes, mais envolventes, mais cativantes. E tem toda a questão da vida, tem toda a questão, né, sabe, trabalho, as dificuldades do mundo, Brasil tá Amazônia, o Rio de Janeiro tá Amazônia, o mundo tá Amazônia, a... e questões pessoais também, assim, todo o contexto meu, Rafael Santana, também o contexto do mundo, de tudo. Se você for comparar como estava o meu psicológico, como estava o mundo, como estava o Brasil, o Rio de Janeiro e toda a vida, né? Tudo o que faz parte da nossa vida, certo? Da minha vida, no caso, em 2019. E como as coisas estão hoje, tá uma coisa muito ruim, tá um clima muito pesado, tá tudo muito difícil em 2025 comparado com 2019. Aquele ano ali pré-pandemia, né? Enquanto todo mundo ainda era feliz. Sofria, mas sofria feliz. As nossas leituras falam muito também sobre a nossa bagagem de história de vida. Por isso que uma leitura pode ser completamente de uma forma, né, uma experiência de uma forma para uma pessoa e completamente diferente para outra. Porque a sua bagagem, o seu momento atual, tanto fisicamente falando, assim, de saúde, de preocupações, doenças, de estresse, de cansaço, aquilo que você tem na sua cabeça, né, das suas preocupações, daquilo que tá tirando seu sono, daquilo que tá te preocupando, daquilo que tá, sabe? Isso tudo influencia na questão da sua leitura. Leitura não é simplesmente separar um momento do dia, um espaço físico onde você possa ter paz, silêncio, sossego e virar as páginas e ler. Não é simplesmente isso, não é uma coisa assim mágica, no sentido assim de que abrir um livro, automaticamente você desliga sua mente de tudo e embarca naquela história. Não é assim, gente. Enquanto você está lendo um livro, você está pensando nos boletos, você está pensando nos estresses do trabalho, você está pensando nas coisas que você tem que resolver, você está pensando nas coisas que estão acontecendo no mundo. Você tá pensando, meu Deus, por que essa história parece que não avança? Pra que esse escritor botou 1 milhão de mínimos detalhes nessa página, que parece que tem 2.000 palavras em uma única página? Leitura não é essa coisa romantizada que as pessoas vendem nas redes sociais como se fosse... Sabe? Leitura é uma atividade intelectual que exige conhecimento, esforço mental, né? E que, exatamente por isso, se você está com a sua mente muito cheia de 1 milhão de coisas, isso vai interferir na sua qualidade da leitura, no seu envolvimento com a história, com o texto, com tudo. E neste momento atual da minha vida, não tá encaixando a leitura de Tia Coisa. Não tá fazendo sentido para mim as 5 semanas que eu já gastei com essa leitura, e nessas 5 semanas eu cheguei até a página 559, ou seja, eu ainda não cheguei na metade do livro. Eu acho que estou quase chegando, faltam acho que umas 10 ou 15 páginas para chegar na metade. Ou seja, ainda terei pelo menos mais 5 semanas pela frente de leitura de It a Coisa. E não é uma leitura assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É uma leitura pesada, uma leitura densa que traz assim cenas bem grotescas, bem, sabe? E o mundo, neste momento, já está tão cheio disso e você já está vendo tantas coisas ruins acontecendo no seu derredor, né? Seja perto, seja longe. E você ainda fica assim, enchendo sua mente de mais coisas ruins, grotescas, pesadas, sanguinolentas, que tocam de temas bem difíceis, bem indigestos. Nos livros que você lê, complica. E não foi só o It a Coisa, foram todas as leituras de outubro. Vou falar de 2 delas já, que também foram bem, sabe, complicadas. Fora as anteriores, né? Então, assim, todo o contexto de tudo que tá acontecendo no mundo, tal, no Brasil, no Rio de Janeiro, aí a guerra não sei aonde, massacre não sei aonde, um querendo matar o outro, um odiando o outro, não sei o que, não sei o que lá. Sabe? Voltei das férias sem um tostão, aí as contas embolando.
É gente na família descobrindo, né, um problema de saúde que não tinha e que agora tem. É calor, é frio, tudo do mesmo mês. São muitas coisas. Tem também a questão do canal, de você ficar pensando se vale a pena continuar, se não vale. Tem a questão de, sabe, o ano tá acabando, você não sabe como é que vai ser ano que vem, se vai piorar, se vai melhorar, se vai trocar presidente, se não vai, se o Brasil vai ganhar a Copa, se não vai. Sabe, é muita coisa na cabeça de um ser humano só. Muita coisa, assim, que não é tão agradável, né? E ainda inteira nessa equação, uma leitura que é uma leitura que desgasta, não só porque é muito livro para ler, né? Mas também porque tudo o que o livro traz, tudo o que o livro aborda, é tudo muito pesado. Fala de morte, fala de sangue, fala de violência, fala de negligência, fala de maldições, fala de agressão física, de agressão psicológica, fala de tudo. E você. Eu tô falando de mim, tá, gente? Já tá vendo isso tanto ao seu derredor que quando você pega um livro, você quer esparecer, você quer, sabe, arejar a mente. Você não quer encher sua mente de mais coisas ruins, de mais acontecimentos ruins, de mais tragédia, desgraça, sangue, violência, sabe? E Outubro praticamente foi só esse tipo de leitura. Teve um ou outro livro um pouco mais leve, mas todos eles tinham algum grau, alguma quantidade desse tipo de coisa. Então, assim, pesou demais no meu psicológico, na minha mente, até no corpo físico, a leitura de It a Coisa. Pra mim não faz mais sentido nenhum, sabe, continuar nessa leitura, e nada nem ninguém vai me obrigar a nada nessa vida. E leitura é uma delas. Eu não vou mais, se já fiz antes, não farei de novo, ler um livro por obrigação. Já li na escola por obrigação? Já. Já li para uma prova, para um curso? Já. Já li aqui para o canal por obrigação? Já. Mas não vou fazer isso mais. Principalmente se for um livro que parece que nunca termina, que é o caso de It a Coisa. Não estou dizendo aqui, vocês fãs de Stephen King, que agora devem estar, né, revoltados comigo, não estou dizendo aqui que o livro é ruim, que a história é ruim, que o livro é mal escrito, que o livro é maçante, tem um ritmo lento e tal. Não estou fazendo uma crítica técnica ao livro. Estou falando que eu já li uma vez, já vi as adaptações, tanto a dos anos 90 quanto as mais atuais. Já conheço essa história de Quais Salteado, tem muitos detalhes que a gente não vai gravar para sempre na memória. Mas essa releitura, assim, eu meio que romantizei essa releitura na minha cabeça. Eu pensei assim, quando eu pegar esse livro de novo para ler, vai ser tão bom quanto, eu vou perceber detalhes que eu não tinha percebido antes e tal. Mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. E eu queria muito fazer essa releitura. Eu gastei R$80 num livro que eu já tinha, porque eu poderia muito bem ler de novo pelo e-book, mas eu fiz questão de comprar o livro físico, de ter o livro físico, porque eu gosto muito desse livro, eu gosto muito dessa história, desses personagens, mas não tá dando. Eu cheguei no meu limite. Eu cheguei a comentar com vocês que eu quase entrei numa ressaca. Eu tava literalmente lendo, assim, me arrastando. Lendo como um corredor ali numa maratona que já não aguenta mais, que quer se jogar no chão, mas tem que continuar porque ainda não acabou. E eu não quero que leitura se torne algo assim. Algo desgastante. Leitura tem que ser um prazer. A gente já se desgasta tanto para trabalhar e ter, né, o nosso dinheiro, ter com o que se alimentar e se sustentar, que leitura, para mim, tem que ser como jogar um videogame, tem que ser como ver um filme, tem que ser como sair para passear em algum lugar, tem que ser um momento de felicidade, um momento de satisfação e não de desgaste, sabe? Não faz sentido para mim que uma leitura seja um momento de você sacrificar o seu tempo com uma coisa que não tá te acrescentando nada. Meu exemplar vai continuar aqui, o meu marcador vai continuar exatamente onde ele está, não vou tirar. Em algum outro momento, quando a minha mente estiver mais leve, quando o mundo estiver no momento mais apaziguado, né?
sem massacre por aí, sem um monte de gente falando um monte de abobrinha, falando isso, falando aquilo, sem guerra, sabe? Sem tudo de ruim que tá acontecendo por aí, tá? Seja aqui, perto da gente, seja distante. É muita coisa ruim ao mesmo tempo, muitas incertezas, muitas preocupações, muita coisa na cabeça. E tentar enfiar goela abaixo uma história que tem só também coisas não muito agradáveis na sua trama, complica. Ah, mas é um livro de horror, é um livro de terror, você queria que ele tivesse o quê? Ah, eu sei o que o livro é. E exatamente por saber o que o livro é, exatamente por saber que eu ainda tenho mais 600 páginas de horror, que eu decidi interromper essa leitura. E, assim, todos os livros que eu tenho alguns livros, por exemplo, que eu tenho desde 2010, desde 2005. Ou seja, já tem 20 anos que eu tenho e o livro ainda está aqui. Alguns eu nem li ainda. Livro físico, no caso, né? É um bem que, se você cuidar, se você zelar por ele, se você não emprestar para ninguém, né? Vai ser seu para sempre. A não ser que aconteça uma tragédia, né? Uma inundação, ou um incêndio, ou coisa do tipo. Aí tudo bem. Ou uma infestação de cupins, né? De traças e tal. Não acontecendo nenhuma dessas coisas, você vai ter aquele livro para sempre. E claro, você continuando vivo, né? Vai ter, em algum momento no seu futuro, uma nova chance de você ler aquela história. Então, abandonar um livro não deveria ser um tabu para ninguém. Tem que ser uma coisa que eu possa fazer sem me sentir culpado. Não importa a importância do livro. Não importa o quanto de fãs e de pessoas apaixonadas ele tenha. Eu sou mais um. Eu amei a leitura que eu fiz pela primeira vez de Dite a Coisa. E a leitura não tá ruim. O livro não tá ruim. O que não tá se encaixando é o tempo que eu estou me dedicando a essa leitura, que eu achei que seria bem mais rápida e bem mais fácil, pelo fato de eu já ter lido o livro uma vez. Mas não, não tá andando. Tem sido uma leitura que tá literalmente se arrastando. E eu sei que é por causa dos acontecimentos do livro, que são bem tensos, bem grotescos e tudo mais, e de todas as questões que estão na minha cabeça. Questões da vida, da minha vida pessoal, questões do que está acontecendo no mundo, questões de outras pessoas que fazem parte da minha vida, que tá aqui. Não é um problema diretamente meu, mas tá aqui na minha cabeça também. E falando assim, como produtor de conteúdo e como leitor, depois dessa experiência e de uma outra experiência também, de um outro calhamaço que eu abandonei, que vocês nem souberam que eu tinha começado a ler e tal, não vou nem citar o nome do livro aqui. Eu estou repensando a aquisição e leitura de livros muito grandes. Assim, a vida tá muito curta, o tempo tá muito curto para ficar um mês lendo o mesmo livro, porque o livro tem 1000 páginas. Eu, particularmente, tudo bem, tem histórias que precisam daquela quantidade de páginas. Mas tem livros, e quanto mais você lê, mais você compreende isso, tem livros que não têm necessidade de serem gigantes. Parece que o autor quis ter no seu ego, não estou me referindo especificamente a It a Coisa, tá? Tem, sim, muitas ceninhas ali que eu teria cortado da história, que pra mim são desnecessárias. E desse outro livro que eu abandonei, desse outro calhamaço que eu abandonei também. Mas assim, parece que alguns autores têm essa coisa de que eu tenho que ter um calhamaço no meu currículo para dizer que, olha, que livro enorme que eu escrevi. Parece que é uma questão de ego. Porque quando você pega o livro e você vai lendo, você encontra inúmeros momentos ao longo da leitura que são desnecessários, que são excessos, que são encheções de linguiça, que são que são exageros, sabe? Você precisa mesmo de um parágrafo de 10 linhas para descrever, sei lá, uma parede no seu livro? Se você pode usar uma frase para isso? A não ser que aquela parede seja extremamente importante para toda a trama do livro, não faz sentido você usar quase uma página inteira para descrever aquela parede.
Não faz sentido você usar 3, 4 páginas para trazer detalhes, todo um contexto de um personagem que vai morrer na página seguinte. Sabe, é esse tipo de coisa. Eu estou me tornando hater de calhamaços. E vou falar a respeito disso daqui a pouco, tá? Primeiro vamos comentar sobre as histórias que eu terminei. Mas já estou adiantando esse assunto aí pra vocês. Não... Daqui a pouco. Bom, eu volto a esse assunto, tá? Pode deixar. O outro livro que eu terminei de ler, e que também contribuiu pra essa questão aí, né? Assim, até essa questão de mês do horror, de... vou ler só livros de terror, de não sei o que, de horror em outubro. Até isso eu tô repensando. Não sei se vou fazer de novo, porque esse mês de outubro foi lindo, maravilhoso, né? Vocês vendo o vídeo aqui, vocês vão ver eu falando, o livro foi assim, o livro foi assado, eu gostei. Mas nos bastidores, só eu que sei. O sacrifício que eu fiz para poder ler aquela sequência de livros só, sabe? E esse finalzinho, então, do mês do horror, do mês de livros de terror e tal, foi muito desgastante. A leitura de Tia Coisa, ao mesmo tempo em que eu estava lendo X, e também o Exorcista, porque eu meio que li os dois ao mesmo tempo. E teve um ou outro livro também ao longo do mês do horror, que também foram leituras, assim, bem desgastantes. Algumas foram boas e tal, outras não muito. Mas falando, assim, do conteúdo da história, é de fato uma história de terror, uma história de horror, uma história com violência, com sangue, com morte, com maldição, com assassinato, com um monte de coisa. E eu já vinha numa crescente de livros de suspense, no caso, né? Um ou outro um pouco mais violento, outros não muito. E quando chegou nesse mês de outubro, em que eu basicamente só li livros que eram bem pesados, um ou outro era um pouquinho mais leves. Mas bateu aquela... Assim, é igual você exagerar na comilança, né? Você vai numa festa, vai num rodízio e tal, você come. Enquanto você tá comendo, está sendo bom. Tá chegando coisa nova no seu prato, você tá amando. Por mais que você já esteja sentindo uma azia, por mais que a sua barriga já esteja pesada, por mais que, né, você já tá sentindo ali a consequência... Olha ela se latindo. A consequência daquilo. Mas você vai enfiando, goela abaixo. Chega uma hora que o corpo vai cobrar a conta. E a conta chegou pra mim, dessas leituras de outubro. No sentido assim de que não me fez bem. Eu não toquei nesse assunto com vocês nas resenhas, não toquei nesse assunto no vídeo em que eu resumi o mês de outubro e apresentei os livros aqui. Mas eu nem ia tocar nesse assunto, porque eu simplesmente, no ano que vem, não faria um mês específico lendo só horror e terror e tal. Simplesmente eu não faria. Mas eu já vou adiantando isso aqui pra vocês, pra não ser o caso de vocês ficarem com aquela expectativa, entendeu? Vocês que acompanham o canal, vocês que estão sempre aqui. Quem vem de vez em quando, talvez nem veja esse vídeo. Mas depois principalmente desses 10 últimos dias de outubro, não só por causa dos livros em si, tá, gente? Mas por causa de outras coisas. Por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Vocês que viram o noticiário aí, viram o que aconteceu no Rio de Janeiro, nesse finalzinho de outubro. Então, assim... E no caso, não foi só o Rio de Janeiro, foi o estado inteiro. Entre eles, São Gonçalo, tá? O lugar onde eu moro. Então, assim, juntando toda a conjuntura psicológica do camarada que vos fala, social, do lugar em que eu estou inserido e das coisas que eu tenho consumido, não só nos livros, mas também filmes e tal, mas principalmente nos livros, que quando não estou trabalhando, o que eu mais faço no meu tempo que sobra do dia é ler. Então, se eu estou gastando 3 horas por dia, vamos supor, para ler histórias pesadas, complicadas, que abordam assuntos, né? Isso vai afetar. Não tem como não afetar. A não ser que você já esteja seco por dentro, né? Então, por exemplo, It a Coisa. Quem já leu It a Coisa sabe. E quem lembra do que leu, né?
Porque tem gente que cria um resuminho assim na cabeça, que livro maravilhoso, fala de amizade, fala de inspiração, fala de enfrentar seus medos e tal. Sim, mas também tem 1 milhão de cenas ali de descrições de momentos muito difíceis de se ler. Difíceis assim, no sentido de que te afeta seu psicológico. Mexe com a sua mente. Aí você lê It a Coisa, ao mesmo tempo que lê X, a história de uma bruxa de uma cidadezinha chamada Black Spring, próxima ali de Nova York, que é amaldiçoada há mais de 300 anos, porque mataram uma mulher ali, acusada de bruxaria, porque ela teria ressuscitado o filho dela, teria transformado o filho dela no morto-vivo, e essa bruxa chamada Catherine Van Wyler, alguma coisa assim, ela, por algum motivo do além, né, não tem uma explicação cravada, né? Por que ela conseguiu esses poderes, de onde que saiu isso. Ela simplesmente virou um espectro nessa cidade, mas um espectro de carne e osso, meio que um zumbi, uma morta-viva nessa cidade, e fica perambulando pra cima e pra baixo. E já causou alguns estragos, já provocou a morte de algumas pessoas. Inclusive, quem nasce em Black Spring e sai dali, em algum momento vai morrer. Vai ser influenciado por ela a se... E quem chega de fora e passa a morar ali, se for embora, vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, quem nasce em Black Spring não pode sair dali, está destinado a morar para sempre ali. E quem chega de fora vai ter que ficar ali também, não vai mais poder sair. Porque em algum momento você vai ouvir um sussurrinho dessa bruxa na sua mente, nos seus ouvidos, te induzindo a fazer algo muito ruim consigo mesmo. E aí a gente tem uma família aqui, que é a família principal, assim, o núcleo principal da história, tirando o núcleo das cenas que mostram, né, outros personagens interagindo com a Catherine ou com as coisas que envolvem essa personagem, essa bruxa. Eu já mostrei detalhes do livro, tá? Em outros vídeos, se você quiser saber melhor e tal, é só procurar aí os vídeos em que eu apresentei esse livro, tá? Não vou ficar aqui mostrando tudo de novo. Tem uma família, que é uma família mais específica aqui, eu esqueci o sobrenome deles, mas essa família é formada pelo Steve, pela Jocelyn, que é o casal, né, que forma a família, e pelos seus 2 filhos, o mais velho chamado Tyler, que é youtuber, e o mais jovem chamado Matt, que tem uma questão ali da homossexualidade, né, de que ele está se tentando, né, se afirmar como uma pessoa homossexual, mas na adolescência tem toda aquela questão né, das dificuldades inerentes da adolescência e mais essa questão e tal. E esse Tyler que quer explorar o mundo, que quer conhecer outros lugares, viver outras experiências que não podem ser vividas em Black Spring, mas ele não pode ir embora, tanto porque a sua família, seus pais não querem que ele vá, por medo que aconteça alguma coisa com ele, quanto pelo fato de que ele pode sim, independentemente dos pais estarem apoiando ou não a sua saída daquela cidade, para viajar, para conhecer o mundo, para, sei lá, fazer uma faculdade e tal. Algo ruim, muito ruim pode acontecer com ele. E ele, de alguma forma, junto com seus amigos, e um desses amigos é insuportável, um tal de Jadon, esse Tyler, junto com seus outros amigos, um tal Lawrence, um Burak, que eu chamava de Buraco, um outro personagem ali que eu esqueci o nome, e esse Jadon. Eles meio que tinham um grupinho que cuidava de um site onde eles faziam registros seus dessa bruxa, né? Filmavam ela por aí e tal, registravam as experiências deles com ela, mas esse site ficava restrito a quem morasse na cidade. E tem também uma questão desse aplicativo, né, dessa empresa e tal de tecnologia X, que meio que monitora essa bruxa, como tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, no estado do Rio de Janeiro, um aplicativo para você saber se tem tiroteio perto de alguma área por onde você vai passar. Existe aplicativo assim aqui, para quem mora por aqui. O X é mais ou menos isso, né? Como aqui no Rio de Janeiro tem esse aplicativo para você saber se tá tendo tiroteio, se tá tendo operação, se tem assalto num certo lugar que você vai passar. Nessa cidade tem esse aplicativo para você saber por onde anda a bruxa. Por quê? Porque você não pode encostar nela, senão você vai morrer. Você não vai querer estar no mesmo lugar que ela, porque no mínimo você vai levar um baita susto. Imagina você tá ali do nada, e isso acontece de fato. Você tá ali do nada na sua sala e de repente ela brota do seu lado ali. E ela, né, é descrita mais ou menos assim, dessa forma como está aqui na ilustração, né? Ela tem uma aparência antiga, ela anda sussurrando, se arrastando. Sussurrando assim,
ela sussurra bem no cantinho da boca, porque só um pedacinho da boca dela que tá, né, descosturado. E aí de quem ouvir esses sussurros dela. Ela tem a boca toda costurada, os olhos também costurados. As roupas dela são maltrapilhas, a pele dela é uma pele meio manchada, uma pele assim, meio obscurecida. Mas assim, não... obscurecida por causa do tempo. Imagine um cadáver andando por aí, né? Com essa pele meio apodrecida, digamos assim. Ela tem essa aparência. Então ninguém vai querer, né, topar com ela do lado ali quando tá jantando, quando tá vendo um filme, quando tá tomando banho. Inclusive, a primeira cena do livro... A primeira cena é interessante, pelo menos. É a família ali reunida em casa e ela tá lá na sala da família, sentada, com um pano de prato em cima para que ela não saia dali, de onde ela tá. Você tem que colocar algum pertence seu, alguma coisa assim sobre ela para meio que manter ela estatelada. Aí o garotinho da história, não o garoto, né, na verdade, o Matt, quando ele percebe que ela tá ali, ele leva um susto, ele cai da cadeira, no meio do jantar. Porque ele ainda não tinha percebido que a bruxa estava na sala da sua casa. E ela fica andando pela cidade e tal, assim. Chega um certo ponto da história em que a gente vai conhecer uma mulher chamada Griselda e vai descobrir que ela tem meio que cultuado essa mulher por questões pessoais, né, e tudo mais. Essa Griselda também já sofreu nas mãos de outras pessoas, do marido principalmente, então ela vê na Catherine uma figura de uma mulher forte e tal, né, que enfrentou tudo e todos pelo amor do, né, por seu filho e tal. E tem uma questão que vai, né, começar a acontecer aqui, que a cidade parece que está, aos poucos, se tornando amaldiçoada. Acontecem coisas mais sombrias na história que aparentemente não envolve a Catherine. Então haveriam outros elementos sobrenaturais nessa história, ou melhor, nessa cidade. E vai ter um desfecho aqui nesse livro completamente, assim, que contribuiu também um pouquinho para esse meu sentimento. Um desfecho bem pesado, tá? Bem pesado mesmo. Envolvendo aí algumas pessoas e tudo mais. Então, não é um livro, assim, para você relaxar. É um livro que vai mexer com a sua cabeça. E é um livro que tem vários momentos ali para mim que foram, de certo modo, entediantes. Tem momentos específicos em que a história é boa, em que tem terror e tal, aquela coisa toda. Mas tem muitos momentos também em que não acontece nada de muito bacana, muito assim, sabe, na história. Que a história fica meio parada e, né? Tem que ter um pouquinho de paciência para passar por esses momentos sem desistir do livro. Mas, no geral, foi uma leitura que, para quem quer uma história de terror, é uma opção, tá? Só não é um livro incrível, mas tem ali momentos bacanas e teve um desfecho, assim, impactante que fica na nossa memória. E aí, além dessa leitura e da leitura de It, eu tive também a leitura de O Exorcista. Esse daqui, então, foi a cereja do bolo, porque como não ser abalado por esse livro aqui? Como passar por essa leitura e não ficar com a sua mente completamente desgastada, devastada? A não ser que você faça uma leitura dinâmica, né? Que você pule muitas páginas e muitos trechos e tal. E mesmo se você for do tipo que, eu vou pular os parágrafos e vou ler os diálogos para passar por esses momentos aí mais rápido. É nos diálogos que está a coisa, né, de fato. É um livro que aborda assuntos, né, sobre espiritualidade, sobre crença, sobre fé, sobre religião, sobre autoconhecimento também, sobre as fragilidades humanas. É um livro que fala sobre uma garotinha de 11 anos chamada Regan, filha de uma atriz de cinema chamada Chris McNeil, que está morando temporariamente em Washington para gravar um filme. Filme esse dirigido por um amigo dela, um diretor chamado Burke Dennings. Ela então está morando numa casa, temporariamente, com 2 funcionários, um casal, um homem chamado Carl e uma mulher chamada Willie, que são um pouquinho misteriosos ali e tal, mas conforme a gente vai avançando na leitura, a gente descobre mais detalhes a respeito deles. Mas o autor ele fez questão de deixá-los
de deixar esses personagens mais nebulosos até a metade do livro ali, para que a gente desconfiasse deles, né? E tem também uma espécie de babá, de tutora da Regan, chamada Sharon. Ao longo do livro, vai acontecer uma coisa muito ruim com essa menina. Ela vai começar a ter a sua personalidade completamente mudada, alterada ao longo das páginas. Ela vai deixar de ser uma garotinha doce para virar uma pessoa histérica, amedrontada, que grita, que fala absurdos, obscenidades assim que não são normais, naturais para uma criança de 11 anos com a criação que a Regan teve. Porque tem muita criança por aí que fala coisas horrendas, né? Eu já vi. No ônibus, então, aqui em São Gonçalo, criancinhas voltando de escolas públicas, você escuta um monte. E particulares também. Todo tipo de palavrão, alguns que eu nem conhecia, você escuta. Crianças falando aqui em São Gonçalo, tá? E outras coisas também, né? Música de funk, etc. Então, assim, hoje em dia, porque esse livro é dos anos 60, eu acho. Deixa eu ver aqui. Hoje em dia, você vai encontrar muita criança por aí fazendo coisas terríveis que elas não precisam estar endemoniadas para isso, né? Algumas podem sim estar influenciadas, porque eu, assim, falando por mim, né? Eu sou cristão protestante ou evangélico, e eu sei que existe um mundo espiritual. Tem gente que acha que é a história da carochinha, mas eu sei que existe um mundo espiritual. Eu sei que alguém, um ser no caso, né, vivia nas regiões celestes, junto com Deus e com as outras figuras da Trindade, né, Cristo e o Espírito Santo, e com toda, né, uma infinidade de anjos, e esse ser possuía um cargo importante na hierarquia dos anjos, e por algum motivo, razão ou circunstância, esse ser decidiu que ele seria igual a Deus, que ele ia tomar o lugar de Deus. Coisa que não aconteceu. E aí ele foi banido do céu, junto com terça parte dos anjos, que meio que se juntaram a ele nessa rebelião. E junto com ele, essa terça parte dos anjos foi desfigurada, foi destruída, porque quanto mais você se afasta de Deus, mais diferente dele você se torna. Então, assim, se Deus é luz, você passa a ser trevas. Se Deus é amor, você passa a ser ódio, raiva, rancor, inveja. Se Deus é justo, você passa a fazer coisas horríveis, coisas completamente não justas. Se Deus tem também seus momentos, né, de justiça, de aperto, de fúria, de correção, e algumas pessoas entendem que Deus é um Papai Noel bonzinho, mas Deus não é esse tipo de coisa. A Bíblia fala que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E aí, né? Quanto mais distante de Deus, mais diferente dele você se torna. E o maior exemplo de alguém que se tornou completamente avesso a Deus, completamente oposto a Deus, é o diabo. E são os demônios. Então, vai aí uma difícil realidade aqui. Quanto mais você se afasta de Deus, quanto menos importância você dá a Deus, e não tô querendo evangelizar ninguém aqui, tá, gente? Mas a história fala sobre isso, então estou tocando nesse assunto. Quanto mais você não se assemelha a ele, mais você vai ser semelhante a quem? A quem é o oposto dele. A gente sabe quem é, né? O oposto dele. Por isso que tem muita gente por aí que faz coisas terríveis que a gente pensa assim, cara, essa pessoa ou ela tá tentando ser, né, se tornar como o diabo, ou ela está sendo influenciada por ele, porque tem algumas histórias que a gente ouviu por aí, de coisas que as pessoas fazem, que não dá pra acreditar que aquela pessoa não estava ou possuída, e sim, possessão existe, e nem sempre ela vai acontecer no nível que aconteceu aqui na história. Muita gente tá cheia de demônio no corpo e nem sabe, nem sente. Tá vivendo aí, fazendo um monte de merda, um monte de coisa horrível, mas tá vivendo tranquilo. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que, né, se manifestou, que a criatura que estava dentro dessa pessoa se manifestou durante um culto. Tem momentos do culto em que as pessoas são ungidas. Um óleo
que pode ser um azeite e tudo mais, é consagrado, é orado, né? É entregue a Deus, é oferecido a Deus aquilo. E crê-se que, a partir do momento que você consagra algo a Deus, aquilo se torna santo. Aquilo passa a ter um poder, né? Uma unção que Deus põe sobre aquilo. E aí, em alguns momentos, em alguns cultos, no final do culto, as pessoas são ungidas. O pastor, ou os presbíteros, né, os obreiros e tudo mais, diáconos, quem estiver, né, atuando ali nas orações, vai molhar o dedo naquele óleo que foi orado, foi consagrado e tal, e vai colocar na sua testa, né? Vai passar assim. Nesse momento em que a pessoa, uma das pessoas que estavam orando ali, né, durante esse culto, fez isso, né, passou esse óleo nessa pessoa muito próximo a mim e que não foi a primeira pessoa endemoniada que eu vi, mas foi a primeira pessoa que eu conhecia de fato, que eu convivo de fato, que eu vi endemoniada. Quando a pessoa que estava orando, né, fez isso, né, passou o óleo na testa dessa pessoa, incorporou, se manifestou. Por quê? Aquilo que estava dentro dela foi tocado, né, sentiu uma presença santa, né, uma presença consagrada a Deus, uma presença próxima de Deus, chegar nela. E quando isso acontece, não tem como, ele não consegue ficar ali. É igual você ser uma pessoa que odeia frio e de repente você entra num ambiente completamente gelado, aquela coisa, você vai sentir, você vai tremer, você vai sentir uma aversão. É a mesma coisa. Por isso que muita gente, quando tem contato, né, com alguém que serve a Deus de fato, que busca a santidade de fato, né, alguém que está endemoniado ou influenciado, né, muita gente está endemoniada e está vivendo a vida normalmente, não está incorporada. Porque uma coisa é aquilo tá dentro de você e você não sabe, como uma doença que está ali dentro de você e você não sabe. E outros momentos é quando aquela doença se manifesta. Quando ela assim, dá sintomas, quando ela mostra, olha, eu tô aqui, né? Aí, nesse momento, quando aquilo que está, né, dentro de você ou de alguém que está endemoniado, quando aquilo quer agir, não quer ser apenas um hospedeiro, quer tomar conta de você de fato, aí ele começa a fazer coisas através de você. E, dependendo de algum contato que você tenha com algo que é próximo de Deus, com algo que reflete a santidade de Deus, aquilo vai aflorar, aquilo vai se revelar. Não vai mais conseguir ficar escondido. E durante esse culto, né, esse momento aí, essa pessoa se manifestou e tem algumas pessoas que eu acho isso errado, que quando alguém se manifesta numa igreja, alguém, no caso assim, alguém que está endemoniado, se manifesta e fica ali possuído e tal, e você vê que não é mais a pessoa que está ali, é uma outra coisa que está falando através dela, algumas pessoas ficam ali questionando, perguntando, falam, o que você queria fazer na vida dessa pessoa, não sei. Eu acho isso errado. Lá na minha igreja, isso é muito difícil de acontecer, mas eu já vi acontecendo em outras. Já via, assim, cultos e tal, na televisão e tudo mais. YouTube e tal, né? Mostrando esse tipo de cena. Que eu acho errado. A não ser que Deus te revele, o Espírito Santo te revele que aquela presença tinha algum objetivo. Porque, às vezes, quando um demônio possui alguém, é porque quer destruir aquela pessoa ou porque quer destruir alguém no redor daquela pessoa. E aí, quando tem um propósito específico, né? Não é apenas afastar aquela pessoa de Deus, mas fazer algo mais grave contra aquela pessoa. Aí, às vezes, o Espírito Santo instrui, olha, questiona, fala, revela, né? Faz com que ela conte, às vezes, como que ela passou a estar na vida daquela pessoa. Já ouvi histórias, por exemplo, de alguém que ganhou um presente de um vizinho, né? O presente estava em cima da geladeira e, porque era tipo uma escultura e tal, tava lá, um enfeite em cima da geladeira. E aquilo estava consagrado contra a vida daquela pessoa. Ao ponto de que um demônio passou a habitar naquela pessoa. E assim, não vou ficar dando muitos detalhes, mas já vi acontecer. Então eu creio plenamente no mundo espiritual, em tudo que está na Bíblia, né? Algumas coisas da Bíblia são usadas de maneira errada, são explicadas de maneira errada, e dá margem para que muitas pessoas, né,
até se afastem de Deus e tudo mais, é uma pena. Mas o mundo espiritual existe, os demônios existem, Deus, os anjos, todos os seres espirituais que são descritos na Bíblia existem. Aqui no livro tem um momento em que os próprios padres duvidam que o diabo exista. Como é que você vai ser padre, você vai, né, ler a Bíblia e vai duvidar que o inimigo de Deus e o inimigo da humanidade não existe? Que tudo que acontece de ruim no mundo é feito única e exclusivamente pelo próprio homem. O homem é ruim porque ele se afasta de Deus. Se você se afasta de Deus, você vai passar a ser o oposto dele. Então, se a Bíblia fala que Deus é bom, você vai ser ruim, se você está longe de Deus. E aí, os próprios padres aqui, alguém que deveria, né, ser a pessoa com mais fé, não tem fé. E por isso acontece o que acontece no final desse livro, que eu não vou especificar o quê. Quem já viu o filme ou quem já leu o livro sabe como que o livro termina. Mas, assim, não foi só uma questão de não ter fé, porque, de certo modo, houve uma atitude de fé deles ali, né? Mas, ao longo do livro, fica aquele questionamento interno de um dos padres, do Carras, né? Que é o principal padre que aparece aqui. Tem um outro que aparece um pouco depois, mas ele aparece, ele entra na história e vai embora tão rápido que, para mim, o principal do livro é o Carras. E ele, em algum momento da história, vai conhecer a Cris, vai ser chamada por ela, né? Ela vai pedir ajuda a ele, porque ela vai levar a filha a todos os lugares possíveis, assim, aos melhores especialistas. Tem um Dr. Klein, tem um tal de Dyer, tem vários personagens aqui que são especialistas em psicologia, em psiquiatria e tal, em transtornos e tudo mais. E nem eles vão ter explicação para o que está acontecendo com essa garota. Como que ela vai mudar da água para o vinho, né? E passar a fazer coisas absurdas e falar coisas absurdas e agir de forma absurda. Tem alguma coisa muito errada com essa criança. E a mãe, desesperada de ver a sua filha evaporar, de ter alguém na casa dela ali, no lugar da sua filha, mas que ela tem certeza que não é a filha dela, ela vai procurar então os padres, no caso aqui os jesuítas, que meio que comandam uma universidade, ou estão próximos a uma universidade. O padre Carras, inclusive, é psicólogo, né? Então ele exerce as duas funções. E ela, através dessa aproximação com o Carras, ele vai, aos poucos, averiguar, né, investigar, e vai chegar à conclusão de que, realmente, não é uma criança que está fazendo isso, que está agindo ali. Tem alguém, alguma coisa por trás daquela criança, tentando destruir aquela vida e todos que estão ao redor dela. Vai ter também um investigador aqui, um tal de Kinderman, que vai ter um assassinato na história, um personagem, né, X aqui vai morrer, e ele vai investigar, vai querer descobrir como isso aconteceu, quem cometeu o crime, né? Não vou entrar em detalhes. Mas é uma história muito pesada, tá? Tem coisas que você vai ler aqui que são muito, assim, impactantes, muito chocantes. As descrições do que acontece com a Regan e do psicológico de todos os personagens, principalmente da Cris, que estão ao redor dela, da Cris e do Carras. Porque também tem dramas, né? Questões, assim, pessoais do Carras que essa criatura, né? Esse demônio vai jogar na cara dele, né? Envolvendo a mãe do Carras. Tem toda a questão ali de um segredo do Carl, da família, né? Do Carl e da Willy. Que o demônio aqui da história vai fazer exatamente o que o diabo e os demônios reais que existem no nosso mundo fazem, que é nos acusar, que é pegar os nossos erros e usar os nossos erros contra nós. Para dizer pra gente que nós não merecemos o amor de Deus, que nós não merecemos ser salvos por Deus, por Cristo, que nós não merecemos tentar ser iguais a Ele. Por quê? Né? Como a gente vê na história e vê no mundo real, qual é o objetivo do diabo e dos demônios? É fazer com que o máximo de pessoas, de humanos, vivam afastados de Deus, morram
e tenho a eternidade no mesmo lugar onde o diabo e os demônios terão. Porque eles jamais, não tem mais volta para eles. Eles foram banidos do lugar onde Deus habita. Que não é o céu ali azul com nuvenzinhas, nem no espaço. É uma outra realidade, um outro lugar. Que só quem, segundo a Bíblia, tá? Você acredita ou não. Aí é seu critério. Só quem morre depois de ter durante a vida, tendo confessado Cristo como seu Salvador e vivido imitando a Cristo, né, tentando ser igual a Ele, ou seja, vivendo num constante processo de santificação. Você vai cometer erros todos os dias, você vai pecar todos os dias, mas você tem que ter no seu coração aquela ideia de que você não quer viver no erro, de que você quer, por mais que você erre novamente, mas você vai estar sempre lutando contra aquilo. E não é você sozinho nas suas forças que vai conseguir se salvar. É na força de Deus, de Cristo, que essa salvação vai vir. Segundo a Bíblia, e é no que eu acredito, você pode ter a religião que você quiser, né? Cada um tem a sua própria vida. Tem coisas que a gente só vai descobrir depois que morre, né? Eu, particularmente, não quero descobrir porque eu estava... Não sei, fica a critério de cada um, tá? Não tô querendo evangelizar ninguém aqui. Mas a Bíblia é categórica de que o diabo foi banido. E os demônios que antes eram anjos, que o apoiaram, que lutaram ao lado dele, também. Então, eles nunca mais vão poder usufruir do céu, da companhia de Deus, da presença de Deus. E eles não querem que a humanidade usufrua disso. Eles são aquele tipo de filho ciumento, aquele tipo de filho egoísta. Ah, se eu não posso ter isso, meu irmão também não vai ter. Ah, ou esses namorados ou namoradas, né, maridos e mulheres, que alguém termina uma relação com eles e eles pensam que são donos daquela pessoa. E pensam assim, alguns, né, chegam a matar seu ex-cônjuge ou sua ex-namorada ou ex-mulher ou vice-versa, né, ex-marido ou ex-namorado. Chega a matar a pessoa, porque pensa assim, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. O diabo e os demônios pensam da mesma forma. Se eles não podem mais usufruir daquilo que eles tinham, né? E que por ganância, por cobiça, por ego, por ambição desenfreada, eles acharam que poderiam tomar tudo para si e tirar Deus do trono dele, eles perderam aquilo. E eles não querem que nós, que somos seres falhos, fracos, perto do que eles são, tenhamos a possibilidade de um dia usufruir daquilo que eles não vão usufruir nunca mais. O que eles querem, né, é que a gente tenha o mesmo destino quando a gente sair da mortalidade e entrar na imortalidade. Eles querem que a gente tenha o mesmo destino que eles. Que a gente queime no lago de fogo. Que a gente passe a eternidade distantes de Deus, como eles vão passar, numa condenação eterna. Então o objetivo deles, que já estão condenados, que já sabem a sentença deles e ainda não estão cumprindo a sentença, ainda estão soltos por aí, mas em algum momento eles vão ser jogados lá. Qual é o trabalho deles? O trabalho deles é levar o máximo de gente com eles. E quem eles vão levar? Os seres humanos. É por isso que eles trabalham dia após dia, e a Bíblia fala isso, né? Que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam. E por que o anjo do Senhor, né, acampa ao redor dessas pessoas? Para protegê-las. Protegê-las de quem? De quem nos rodeia todos os dias, 24 horas por dia, buscando nos destruir. Buscando matar, roubar e destruir. Que é só isso que os demônios e o diabo sabem fazer. E é exatamente o que eles fazem aqui nessa história. Com a garota Wigan e com a Chris e com todos os personagens que estão ao redor dela. Buscam aqui destruir, zombar. E é isso, né? Não vou falar mais da história, porque senão vou contar o final para vocês, vou, né, contar toda a trama do livro e não quero, né, fazer isso. Mas não é um livro para qualquer pessoa.
tá? É um livro pesado, que você vai ler coisas, assim, grotescas aqui, coisas que a Regan faz consigo mesma e que ela faz com os outros, nesse estado em que ela está. Na verdade, não é a Regan que está fazendo, né? É um ser espiritual, maligno, que está no corpo dela, que está fazendo. E como ela, né, tem muitos por aí, tá? Que não necessariamente vão estar naquele estado de degradação, de destruição, mas que vão estar de forma bem sutil aí, ó. O que mais tem nessa terra é gente influenciada ou, de certo modo, já servindo de morada para seres espirituais malignos. E às vezes a pessoa nem sabe, a pessoa nem sente, mas está sendo um receptáculo. Em alguns casos, essas pessoas vão fazer coisas absurdas, vão matar, vão destruir, vão fazer exatamente, né, o que esses seres são especialistas. É por isso que a gente vai ver aí tanta violência, tanta morte, tanta desgraça, tanto assassinato, tanta podridão nesse mundo. Por quê? Porque infelizmente a humanidade está, a cada geração que passa, se afastando mais de Deus. Não estou falando aqui de frequentar uma igreja, de pagar dízimo, de seguir à risca cada letrinha que está na Bíblia. Estou falando aqui de você saber que você não é um ser aleatório no universo, de que tem coisas acima de você. Coisas tanto boas quanto ruins. E que cabe a você decidir se você vai deixar se influenciar pelo que é luz ou pelo que é trevas. Então é isso, né? Essas foram as leituras que eu concluí e a que eu desisti por uma questão, né, de saúde mental, por uma questão de tenho mais o que fazer com o meu tempo, por uma questão de já li uma vez e basta. Pelo menos pelos próximos anos vai bastar, né? Dessa vez eu quase cheguei na metade e em algum momento, se eu quiser voltar a esse livro, a essa leitura, vou continuar de onde eu parei, não vou voltar do início e tal. E aí, talvez, né? E vou falar sobre isso já já, tá? Esse vídeo, infelizmente, vai ficar imenso. Estando com uma leitura, né? Estilos de leitura, tipos de histórias mais ecléticos, mais, né? Não tão pesados e tal, enquanto eu faço a leitura de It, talvez me afete menos. Mas ler It e ler outras histórias tão densas e complicadas e grotescas e violentas quanto It, ao mesmo tempo, e mais um montão de coisas acontecendo no mundo que também só enche a sua cabeça de coisas pesadas, difíceis, não deu. Haja coração, né? E eu não tenho coração para isso. E agora eu vou falar bem rapidinho essa explicação que eu daria para vocês de algumas decisões que eu tomei pro canal e pra minha vida de leitor. O vídeo já tá gigante, então eu vou falar bem rápido aqui. A primeira decisão que eu tomei é, eu não vou mais ler toda a obra do King. Vou selecionar os livros, tá? Livros, já tô falando aqui de antemão. Livros que sejam enormes, e ele tem pelo menos mais uns 2 aí que eu sei que são enormes, não vou ler. Posso ler um dia? Posso, mas vai ser, sei lá, só Deus sabe como. Sob a Redoma e aquele Novembro, não sei o que. São 2 livros que eu sei que tem mais de 800 páginas e não tenho mais paciência. Estou perdendo a paciência, na verdade, né? Para livros enormes. Eu tenho alguns livros enormes. Por exemplo, eu tenho livros aqui, não vai aparecer aí no vídeo, do Robert Galbraith, né? / J.K. Rowling, que são enormes. Se forem desinteressantes, já sei que, né, vai complicar a leitura. Tem aqui na minha estante, não tá aqui. Tá guardado no meu quarto, na minha geladeira, que ainda tá lá, cheia de livros. O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson, enorme também. Se for desinteressante, não vou ler os outros, porque também são enormes. Os outros, né, que continuam essa coleção. Não é que eu não goste de calhamaços, mas eu não tenho paciência. Se a história não estiver muito boa, ou se não for, assim, porque tem a questão da história estar muito boa e tem a questão do meu psicológico estar alinhado com aquela história, né? Estar a fim de ser preenchido com aquela história. Se
essas duas coisas não estiverem juntas, vai ser difícil, tá? Essa dedicação a um livro gigante que nunca acaba e que, infelizmente, tem sim muita encheção de linguiça, tá? Nenhum livro que tem mais de 1000 páginas não vai ter encheção de linguiça. Não me digam isso, tá? Porque tem. Às vezes livros com 300, 400 páginas, que eu já considero como grandes. Passou de 400 páginas, pra mim já é um livro muito grande. Tem encheção de linguiça, quem dirá um livro com 1000. A Dança da Morte, por exemplo, é um livro que eu tenho certeza que eu nunca mais vou ler na vida. Li uma vez, e eu tenho certeza que se eu tentar ler de novo, eu vou passar pelo que eu passei agora com It. Vai ser uma leitura muito desgastante. Então, vai ser um livro que eu não vou pegar de novo para ler tão cedo. Talvez daqui a uns 20 anos, né, quando eu me aposentar, não tiver mais nenhuma preocupação, né, só, né, uma dor aqui, uma pressão alta colar, e o meu dinheiro da aposentadoria na minha conta, quando só essas preocupações estiverem me afetando todo dia, aí talvez eu pegue, né, para ler. Mas eu vou ser aquele tipo de leitor, e fui ao longo da vida, né? Eu li pouquíssimos calhamaços ao longo da vida, que vai evitar calhamaços. Eu já tenho um ou outro aqui que eu já comprei, mas tem 97% de chance de eu não comprar outros calhamaços. Talvez, se eu gostar muito de O Caminho dos Reis, aí eu compro os próximos livros, que são enormes também. Tem um livro do Robert Galbraith, que eu ainda não tenho, que eu sei que também é grande, não chega a 1000, mas também é grande. Se eu passar ileso, né, assim, gostar da série, eu compro o livro físico. Se eu não tiver tão empolgado assim, eu compro o e-book mesmo, né? Mas eu vou evitar, tá? Outros livros únicos ou séries que sejam enormes, cada volume, vou evitar, porque eu não tenho paciência, tá? Eu leio se o meu psicológico estiver afim e se a história estiver muito boa, mas não é a minha preferência, tá? Passou de 400 páginas, eu já tenho um rançozinho. Porque, falando agora como escritor, eu sei que tem gente que só escreve livro grande pra dizer que, olha como é densa a minha história. Por isso que ela tem 700 páginas. Porque eu não consegui contar tudo que eu queria contar em menos páginas. Não consegui condensar. Eu precisei de mais palavras para expressar tudo que eu queria. E a gente sabe que quando a gente trabalha de fato num texto, a gente consegue fazer mais com menos. Mas tem autores por aí que não querem isso, né? Não sei se é a editora também que dá pitaco ou se é o autor mesmo que faz isso. Mas tem gente por aí que gosta de encher linguiça. Você que lute, disponibilizando o seu tempo para aquela leitura. Então, assim, eu tomei essa decisão, né, dos calhamaços. Vou evitar calhamaços. Se você tiver um calhamaço para me indicar, não indique, tá? Só digo isso. Não vou ler tudo do King, mas vou selecionar, assim, o que eu já comprei, vou ler. Tem uns 20 livros aqui do King. Não estou dizendo que eu parei de ser fã do King. Eu gosto muito de todos os livros do King que eu li, inclusive de It a Coisa. Não tive uma boa relação nessa releitura, mas na primeira leitura eu amei o livro. E vou ler todos os do King que eu já comprei. Quero muito ler, né? Mas não vou ler tudo. Tem alguns livros aí, principalmente os que passam de 500 páginas, que eu vou evitar, tá? Talvez no futuro, quando eu tiver lido tudo dele que eu já tenho e quiser ainda ter contato com outras obras dele e tal, aí talvez eu compre um ou outro que seja maior e tudo mais. Por exemplo, o Trocas Macabras é um livro grande e eu ainda não tenho, mas eu quero ler, porque muita gente fala maravilhosamente desse livro. Mas tem alguns outros livros mais desconhecidos, assim, que nem todo mundo gostou, que eu acho que eu vou ignorar, vou deixar passar batido. Outra decisão que eu tomei é que a Agatha Christie, por exemplo, eu não vou ler tudo da Agatha Christie também, tá? Vou ler o que eu já tenho, e o que eu não tenho, eu vou selecionar também. E isso não vai acontecer só com o King e com a Agatha. Vários autores que escrevem muitos livros por aí, eu também vou selecionar, vou garimpar. Não vou mais ler tudo da pessoa, inclusive a Freida McFadden, tá? Autores com séries enormes, autores que
tem uma escrita muito irregular, um livro é muito bom, outro livro é muito ruim, eu vou selecionar daqui pra frente. E tem essa questão aí também, né? Quanto maior o livro, menores as chances de eu pegar para ler. Porque eu estou me tornando um leitor ranzinza. Aquele leitor, assim, um tipo de leitor que é igual novela que se estende demais. Quando a novela parece que nunca acaba e a história também não anda, eu largo. Séries também que nunca acabam, filmes com 3 horas de duração, são pouquíssimos os que eu paro para ver. E livros também, se forem muito grandes, dificilmente eu vou ter paciência. Claro, se o livro for muito bom, a gente avança e nem percebe, né? Mas tem livros que ficam assim, ó. Não tem uma linearidade na trama, na história. Uma hora tá muito bom, outra hora tá um tédio danado, aí melhora um pouquinho, aí cai de novo, aí melhora, aí cai. Quando a história é muito regular, o autor ou a autora. Tive que falar pausadamente porque eu errei 3 vezes essas palavras. Falei rápido e embolou tudo. Quando eles não sabem dosar a trama, fica complicado. Fica uma história assim meio Frankenstein, assim, uma coisa assim meio coxa de retalhos, sabe? O livro Frankenstein é muito bom, tá? Não tô me referindo ao livro. Tô me referindo a... sabe, são vários pedaços de uma história que alguns pedaços são úteis, outros não. Então, né, a primeira coisa que vai acontecer é que eu não vou ler mais calhamaços, né? A não ser que eu tenha certeza que eu vou gostar do livro, né? Então, assim, tem que ser ou de um autor que eu já tenha lido, um livro dele, calhamaço, e gostei muito, ou que seja uma sequência de uma série que os anteriores foram muito bons. Aí o livro pode ser grande, mesmo assim eu vou ler. Vem com calhamaço pra cima de mim e eu não tenho certeza se eu vou gostar do livro, eu não vou nem comprar. Não vou mais me obrigar a ler tudo de autor nenhum, pode ser o autor que for, Dona McFadden, né, inclusa. Se os livros dela que eu já tenho, assim, que eu não li ainda, O Acidente, O Namorado, O Detento e O Segredo da Empregada. Tenho 4 livros dela. E tem também aí, né, que eu ainda não comprei. Tem O Filho Perfeito, tem o A Intrusa, tem A Inquilina, que vai lançar em janeiro, e tem mais 2 aí que ainda não foram lançados, mais 2 ou 3. Se os 4 que eu tenho também, né, forem meio complicadas, as minhas relações com eles, eu não sei. Ou eu vou selecionar, muito bem selecionado, né, levando em conta a sinopse, os outros livros dela, ou talvez eu nem chegue a comprar. Porque também, né, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca pra sempre, né? Tudo tem um limite. E é isso, gente. Eu tinha mais alguma coisa pra falar, mas esqueci, não anotei, e se eu lembrar eu digo em algum outro vídeo, tá bom? Até porque esse daqui ficou enorme. Esse vídeo chegou ao fim. Muito obrigado a você que ouviu tudo o que eu tive para dizer. Muito obrigado a você que deixou seu like, seu hype. Muito obrigado a você que está sempre aqui no canal Livro na Veia. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!